Meus irmãos e irmãs, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 compõem o mesmo sermão de Jesus. O sermão que Jesus fala sobre as últimas coisas, os sinais dos últimos dias ou dos últimos tempos, onde Jesus começa a falar sobre o preparo que devemos ter para a sua segunda vinda, o que nós chamamos de arrebatamento, quando ouviremos o soar da última trombeta e aqueles que estão em Cristo serão arrebatados, ou seja, o Espírito de Deus se retirará da terra e levará a igreja ao encontro do Senhor, o seu noivo, nos ares. O nosso corpo será glorificado. Nós receberemos um novo nome e estaremos com o Senhor. Jesus está falando sobre, então, os últimos dias do seu povo enquanto está aqui nessa terra. E aqui nós devemos ter a consciência de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e logo após vem o juízo. Ou seja, temos uma vida, uma oportunidade, uma chance de tomarmos as decisões corretas e uma oportunidade de nos prepararmos para este encontro, o encontro com o noivo, o encontro com o Senhor, o encontro com o nosso Deus. Falando sobre este encontro, a sua segunda vinda, falando sobre arrebatamento, Jesus então propõe aos seus discípulos a parábola que nós lemos. O que é uma parábola? Parábola é uma figura de linguagem metafórica, ou seja, histórias comuns que eram usadas para revelar verdades espirituais. O propósito de Jesus não era impressionar o povo. O propósito de Jesus não era falar bonito. O propósito de Jesus era que o seu público entendesse aquilo que estavam ouvindo, porque somente entendendo poderiam assim praticar aquilo que estavam ouvindo e então preparar-se para aquilo que estava sendo dito e ensinado. Porque Jesus está muito mais interessado não no belo discurso, mas nas práticas das verdades espirituais que ouvimos e devemos lutar para vivê-las. Por isso o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: meus irmãos, não sejais somente ouvintes do evangelho, sede praticantes, não enganando-vos a vós mesmos, porque devemos nos preocupar com a prática da palavra. Jesus então começa a propor essa parábola, meus irmãos e irmãs, contando a história de um casamento, e o seu público estava familiarizado com este tipo de evento, e Jesus está ensinando a eles que o reino de Deus, as coisas espirituais, o governo de Deus é semelhante, é comparado, é similar a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Segundo a cultura judaica, o esposo vinha, o noivo vinha, fazia uma proposta, um dote, pedia a mão da noiva em casamento. Mas ele saía e voltava ao seu lugar para trabalhar, arrecadar o recurso do dote. E então ele voltava para buscar a sua noiva e possuí-la. Então ela não seria mais a sua noiva, senão seria a sua esposa. A noiva se converteria em esposa. Agora, Jesus está ensinando os seus discípulos e o seu público que o reino de Deus é como este casamento, que os últimos dias serão como este momento em que 10 virgens tomarão suas lâmpadas e terão nelas azeite. E Jesus começa a falar sobre verdades que nos ajudarão a entender o que nós estamos fazendo aqui nessa noite e o que devemos fazer depois que sairmos deste culto e desta reunião. Por isso eu peço aos irmãos que evitem as movimentações e vamos ouvir a palavra de Deus. Jesus está falando sobre o reino de Deus e sobre 10 virgens.
Só que Jesus nos ensina nesta parábola que haviam quantas virgens? 10. Eram 10 virgens na sua totalidade. Só que ele traz uma especificação muito importante. Ele diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então todas as 10 virgens tinham roupa de virgem, o cuidado de virgem, a aparência de virgem, a lâmpada de virgem. Só tinha um problema: algumas delas, ou a metade delas, eram loucas e não tinham levado sua reserva, o azeite consigo. Jesus está falando, e olhe para cá em nome de Jesus, sobre 2 grupos de pessoas que estarão congregando nos últimos dias. 2 tipos de pessoas que sentarão nos bancos das igrejas, que darão glória a Deus, que ouvirão a palavra de Deus, que vão ter toda a aparência. Só vai ter um problema: vai faltar azeite. Pessoas espirituais e carnais, prudentes e loucos, aqueles que se preparam espiritualmente, mas aqueles que só frequentam o culto, adoradores e seguidores, servos e servas de Deus, mas simpatizantes da fé. 2 grupos de pessoas, todos têm lâmpadas, todas têm a aparência, todos parecem que são iguais. Só tem uma coisa que diferencia estas mulheres, estas 10 virgens, diga comigo: azeite. A pergunta correta nessa parábola, meus irmãos e irmãs, não é se nós temos a lâmpada, não é se nós temos a aparência, e é o que Jesus está ensinando. Não é se nós temos a forma exterior, mas é se nós temos o azeite, aquilo que está do lado de dentro. E na Bíblia, azeite muitas vezes é símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus, da graça de Deus dentro de um coração. O azeite que era derramado no sacrifício de libação ao Senhor, o animal morto no altar, e o azeite descendo e consagrando o animal a Deus como oferta, separando aquilo para Deus. Azeite, símbolo da presença de Deus, da graça de Deus, de alguém que foi alcançado pelo poder do Espírito Santo e foi transformado. Então, o foco da parábola das 10 virgens não é a lâmpada, não é a condição da virgindade, mas é sim, se temos o azeite dentro de nós, reservado dentro das nossas lâmpadas, ou temos apenas a aparência, ou se temos apenas o bom discurso, ou se temos apenas as boas palavras, e não temos a presença de Deus dentro de nós. O que Jesus está revelando aqui é que para o reino de Deus é muito mais importante o caráter, o interior, a vida relacional com Ele, do que falar de Deus, fazer as coisas corretas. Jesus está dizendo: se o seu interior não for correto diante de Deus, não adiantará estar no lugar certo. Não servirá ter a lâmpada, não servirá ter a roupa, não servirá bater o ponto na igreja, não servirá comer o pão e o mosto, não servirá se primeiro a comunhão com Deus não for real e verdadeira, e a presença dEle não esteja verdadeiramente dentro dos nossos corações. Elas são 10 virgens, elas todas têm lâmpadas, todas têm o azeite inicial. O problema era o azeite reserva, o problema era aquilo que precisava para depois, e as loucas não se prepararam. Existem algumas verdades nesta parábola que eu quero falar rapidamente aos irmãos, para nós entendermos aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. A Bíblia diz que o noivo vem de encontro à sua noiva. Se ouve um grito perto da meia-noite,
E se os irmãos lembram da parábola dos trabalhadores, da meia-noite à hora 10ª, vão saber que meia-noite aqui é um significado muito específico. A hora do arrebatamento, a hora da busca, a hora que o Senhor virá buscar o seu povo. Quando Ele nos recompensará e dará a nós aquilo pelo qual trabalhamos, a nossa paga, o nosso galardão. Se houve um grito, aí vem o esposo, e a Bíblia diz que todas elas adormeceram e despertaram com este grito. E o esposo vem, só que ele vem para quem tem o azeite na sua lâmpada. Ele vem para quem tem se preparado diante dele. Ele vem para aqueles que não têm só a aparência, mas tem o coração de alguém que deseja ter um encontro com Deus e reservou a graça, a presença de Deus, tem depósito diante do céu, comunhão com o Espírito Santo. As prudentes, as loucas pedem azeite para as prudentes, que as dizem: não podemos emprestar porque faltará para nós. E ordena que elas vão comprar este azeite. Elas saem, só que no momento que elas saem, o noivo chega. As prudentes entram na comunhão, nas bodas do noivo, só que as loucas não. Elas chegam tarde, elas batem na porta e a porta não abre. Existem algumas verdades nessa noite que o Espírito Santo quer falar conosco para nos despertar. A primeira delas é que nós não podemos continuar dormindo. Se houve um grito, porque todas dormiram, e nós estamos vivendo este tempo como igreja, nós estamos vivendo o tempo da dormência espiritual. Se fala de oração, mas não oramos. Se implora para que se consagrem a Deus, mas estão dormindo e não se consagram mais. Temos um bom discurso, mas não temos uma vida diante de Deus. Muitos estão dizendo: o noivo vai demorar, Jesus vai demorar para vir buscar a sua igreja, e por isso estão usando isso como desculpa para continuarem adormecidos espiritualmente. Só que há uma notícia, meus irmãos: do mesmo jeito que as 10 virgens dormiram e tiveram que despertar, Deus quer despertar o seu povo para esta última hora. Deus quer nos despertar deste sono espiritual. Dormir muitas vezes na Bíblia significa indiferença espiritual, acomodação, rotina sem vida, uma fé fria. E não é o que nós estamos vivendo. Crentes que vêm ao culto, mas não sabem o porquê estão aqui. Que assistem um culto que não deveria ser assistido. Deveria ser o momento em que a igreja de Cristo se reúne para adorar o nome daquele que um dia virá buscá-la. Muitos estão dormindo, e eu me atrevo a dizer que todos irão dormir. O problema é que se não nos preparamos, na hora do despertar, perderemos nossa oportunidade. Nós precisamos despertar, meus irmãos. Já não dá mais tempo de vivermos uma vida indiferente. Já não dá mais tempo de dizer: eu não quero servir a Deus, eu não quero comprometimento com as coisas de Deus, eu não quero servir a Deus com uma vida que Deus me chamou para viver, um caráter de alguém convertido, novo nascido, transformado, com um linguajar do céu, um linguajar que agrada a Deus, com pensamentos puros diante de Deus e um coração reto diante dele. Já não dá mais tempo de continuarmos acostumados com a fé evangélica e perdermos a principal coisa na vida cristã, a presença de Deus na nossa alma. Deus quer nos despertar, nos sacudir para que nós não fiquemos do lado de fora. Precisamos acordar, e que comece por nós que estamos no altar, que comece por nós que batemos no peito e dizemos: sou obreiro, eu sou alguém que foi chamado por Deus,
que comece em mim, que comece em nós, que estamos aqui. Precisamos de um despertar do céu. Efésios 5,14, Paulo está dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque já vem a tua luz. Cristo te esclarecerá. Precisamos despertar, precisamos voltar a buscar a Deus, precisamos voltar a perdoar, precisamos voltar a dizer: Jesus, tira tudo que o Senhor quiser, mas não tira a tua presença da minha alma e da minha vida. Davi foi um homem extremamente abençoado por Deus, reinou em todo Israel e é o rei mais conhecido e amado da história de Israel. Mas quando Davi peca e ele recebe a consciência através de um confronto que o profeta Natan traz a ele da parte de Deus, Davi se arrepende, Davi sai do trono, Davi volta a humilhar-se diante de Deus e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e então eu ensinarei os transgressores o teu caminho. Davi estava dizendo e nos ensinando: não há riqueza, não há coroa, não há trono, não há glória humana, não há reconhecimento humano que se compare com a presença de Deus dentro dos nossos corações e almas. Por isso, se tem algo que precisamos guardar, é a presença de Deus em nós, é a graça de Deus em nós. Que ninguém roube a nossa fé, que ninguém roube a presença de Deus em nós. Aleluia. Precisamos despertar. Nos acostumamos com os rituais e perdemos Deus. O que vale mais, meu irmão, diante do reino de Deus? É a sua roupa ou é a sua vida? É o seu coração reto diante de Deus ou só a aparência? Precisamos despertar. A segunda verdade que ouvimos aqui, que aprendemos nesta parábola é: além de não podermos continuar dormindo, precisamos ouvir o clamor da meia-noite. Precisamos ouvir os avisos de Deus. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Deus está levantando homens e mulheres para pregar para nós esta verdade. O esposo já está às portas. Jesus está voltando. Ele virá buscar o seu povo. Ele está perto de buscar a sua igreja. Ele está levantando remanescentes, dando sonhos e visões e dizendo: Ele vem. Pode não crer, pode dizer que é loucura, pode inventar história, dizer que estamos delirando, mas Ele virá e buscará a sua noiva. Tem alguém que está esperando o seu esposo buscar. Tem alguém que está preparando-se para a vinda do Cordeiro. Aí vem o esposo, aí vem o esposo, ele vem. Profetas, pastores, pregações, estudos, circunstâncias, sinais, tudo está dizendo para nós: já está próximo a vinda do Senhor. Ele vem. Eu lhe pergunto: você está ouvindo o clamor da meia-noite? Você está abrindo seus ouvidos para ouvir a voz de Deus?
ouviu-se um grito e Deus está levantando nos 4 cantos dessa terra homens e mulheres que estão dizendo: já está perto, já não falta muito, mais um pouquinho de tempo e Ele vem, e Ele virá. Nós estamos sendo a geração mais próxima do arrebatamento da igreja. E eu não sei você, eu não quero ficar aqui. Eu quero ouvir a voz do Senhor, e para isso não podemos ignorar os avisos de Deus. Pare de brincar com as coisas de Deus. Não brinque como sagrado. Não brinque de viver uma vida crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não brinque de negociar os valores de Deus. Não brinque de viver uma vida, congrega um dia aqui, o outro em outra igreja. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus na oração. Seja fiel a Deus na palavra. Seja fiel a Deus no compromisso, no temor, nas suas palavras. Seja fiel a Deus. Ele vem. Aleluia. Aleluia, Ele virá num abrir e fechar de olhos. Ele virá como um ladrão de noite. Ele virá. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos Ele virá. Oh, glória a Deus. Hebreus 13:15, a Bíblia diz: por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. 3:15. Apocalipse 3:20, Jesus diz a uma igreja: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje Deus está levantando um clamor no meio de nós. Prepara-te para encontrar o Senhor. Prepara-te, coloque as coisas em ordem. Confessa o teu pecado, abandona o teu pecado, põe as coisas diante de Deus de forma justa, em honestidade, em verdade. Prepara-te, Ele está chegando, Ele vem. E eu não sei você, mas eu estou orando e estou dizendo: Jesus, pode ser hoje o dia em que nós ouviremos o soar da última trombeta. Terceira verdade que aprendemos aqui: não servirá pedirmos azeite emprestado. Não servirá nos apoiarmos em um relacionamento com Deus da outra pessoa. Não servirá seus pais serem crentes, seu marido ser crente, sua esposa ser de oração. Não servirá o azeite do outro. Você precisa buscar o que é seu. E elas disseram: dai-nos o vosso azeite, porque se o fizermos pode não haver o suficiente. Elas responderam: o azeite do outro não vai servir, precisamos nós buscarmos o nosso próprio azeite. Mas nós vivemos uma vida dependendo da espiritualidade do pastor. Vivemos uma vida dependendo da palavra de Deus que outra pessoa dá para nós, porque nós não temos coragem de buscar a Deus. É mais fácil ir na irmã de oração, é mais fácil ir no irmão da oração, é mais fácil pedir oração do que orar, é mais fácil pedir para alguém fazer alguma coisa para mim do que eu me dobrar diante de Deus e pagar o preço da oração, descer na madrugada e dizer: Jesus, eu não quero só o que o Senhor tem, eu quero quem o Senhor é. Eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter o azeite que eu devo ter, da comunhão, da santidade, da fé, da intimidade com o Espírito Santo. Ninguém será salvo pela fé dos outros. É isso que a parábola está ensinando. Ninguém será salvo pela fé alheia. Pastor, meu pai é crente. Deus não tem neto, Deus tem filho, e para ser filho tem que nascer de novo.
Pastor, nasci na igreja. Se eu nascer num aeroporto, eu sou um avião. Não, eu posso nascer na igreja, mas tenho que aceitar Jesus, nascer de novo e ter um encontro com Deus. Prepara-te, porque aí vem o noivo. Prepara-te, porque Ele vem. Prepara-te. Naquele grande dia não haverá como pedir azeite para ninguém. Naquele grande dia ninguém vai poder lhe emprestar. Não vai haver mais chance nenhuma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, coloque aqui na tela, por favor. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um receba segundo o que tiver feito. Nós daremos conta desta vida, meu irmão e minha irmã, de tudo que fizemos diante de Deus. Minha esposa, por mais que seja amada, vai dar conta dela e eu darei conta de mim. Como pastor, eu darei conta do que eu ensino. E nós que somos irmãos em Cristo, daremos conta daquilo que ouvimos e não praticamos. Ninguém vai ser salvo pela fé alheia. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o acesso a Deus é livre. É livre. Se você clamar, Ele vai atender. Se você se voltar a Ele, Ele vai ouvir a tua oração. Por isso, para de perder tempo e comece a buscar a Ele nessa noite. Comece a buscar a Ele nesta noite. Não vai ter desculpa, não vai ter como dizer, não fui por causa do outro, por causa do que fizeram. Ele vai dizer, porque não olhou para a cruz, porque não olhou para o favor imerecido, porque não continuou com os olhos em mim. A quarta verdade desta parábola, e terminamos aqui, é que nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Tem alguém aqui nessa noite? Versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem entrou como noivo? Com o esposo, as que estavam preparadas. Naquele dia, só vai subir quem estiver preparado. Naquele dia, só aqueles que tiverem uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Naquele dia, só quem tem o azeite guardado vai poder subir. Eu lhe faço uma pergunta hoje: o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe dado? O que nós temos feito com as portas que Deus tem colocado diante de nós? O que temos feito com as oportunidades que Deus nos deu? O noivo entrou e a porta fechou. Eu imagino o desespero daquelas 5 virgens que ficaram do lado de fora, sabendo que perderam a oportunidade da sua vida, porque negligenciaram o cuidado, o preparo. Nós perdemos tanto tempo com tantas coisas, porque não nos prepararmos para a eternidade? Não vai servir, como já disse, desculpas diante de Deus. Vamos dar conta. Virá um momento em que a porta da graça será fechada, e não haverá salvação, e não haverá remissão, e não haverá perdão, não haverá redenção, porque todas as oportunidades que tivemos, desperdiçamos. Eu lhe pergunto hoje: o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado?
O que você tem feito com o clamor que tens ouvido, do clamor que tem dito, aí vem o noivo, prepara-te. O que temos feito com a nossa vida? Nós estamos buscando o nosso próprio bem-estar, nós estamos buscando o nosso sucesso terreno, e não nos preparamos para a vida com Deus. Coisa triste como pastor é chegar no hospital e a pessoa olhar para você e dizer: por que não aproveitei as oportunidades que Deus me deu? Tivemos uma irmã que nos deu muita dor de cabeça na igreja, em algum lugar que pastoreamos, e ela tomou decisões erradas, foi para o Brasil e acabou dentro de um hospital, internada numa UTI, consciente. E calhou que nós estávamos no Brasil exatamente no mesmo tempo, e na mesma cidade, e perto do hospital. Quando eu entrei no hospital e visitei a irmã, ela olhou para mim e disse: meu Deus, é o pastor ou é um anjo? Eu digo: irmã, de anjo está longe, viu? Misericórdia, esse anjo está judiado, como diz o gaúcho. Digo: sou eu mesmo, minha irmã. Ela olhou para mim com os olhos cheios de água e disse: pastor, se eu tivesse ouvido aquele conselho, se eu tivesse aproveitado a oportunidade, se eu tivesse aproveitado aquilo que Deus estava me dando naquele momento. Sabe o que aconteceu? Ela retorna para Jesus e Deus a recolhe. Não podemos brincar com as oportunidades. Hoje Deus está dando uma oportunidade para nós. Hoje Deus está nos chamando, porque o noivo está vindo. E há uma palavra de Deus para nós: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, porque vocês não sabem quando será. Não vai adiantar dizer: eu não posso me apresentar diante de Deus e dizer: eu sou pastor. Ele vai olhar e vai perguntar para mim: teve comunhão? Cadê o azeite? Se não tiver comunhão, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Precisamos aproveitar. Há um chamado de Deus para nós. Estamos preparados ou apenas parecemos que estamos nos preparando? Quem somos? Prudentes ou loucos? Quem somos? Discípulos ou simpatizantes? Quem somos? Quem tem azeite ou quem tem só a lâmpada nas mãos? Deus quer nos despertar nessa noite, para vivermos uma vida cheia da presença dEle, com relacionamento com Ele, e aproveitarmos as oportunidades que Ele nos dá. Fique de pé em nome de Jesus nesta hora. Eu quero orar com você. E não há como falar de arrebatamento e destas coisas e não fazer uma pergunta para nós. Tem alguém que está afastado do Evangelho e quer retornar para o Senhor hoje? Tem alguém que se afastou dos caminhos de Deus e quer renovar a sua aliança com Cristo hoje? Aproveitar esta oportunidade. Tem alguém que não quer deixar para amanhã a decisão que precisa ser tomada hoje? Se tem alguém, levante a tua mão para nós orarmos. Temos aqui uma irmã que está reconciliando, em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa que está reconciliando com o Senhor? Sim, o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Temos mais um irmão, sim, em nome de Jesus, reconciliando, em nome de Jesus. Onde está a terceira pessoa que quer voltar para Jesus nessa noite? Deus está te chamando, a porta da graça está aberta. Meu Deus, tem mais alguém nessa noite? Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus?
Dizer: eu quero Jesus, eu quero o céu. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está lhe oportunizando agora. O dia de amanhã ninguém sabe. Nós temos somente este momento, e Deus está nos chamando para Ele, para voltarmos para Ele. Tem mais alguém? Aproveite essa oportunidade. Talvez seja a sua última chance, e Deus está te chamando hoje. Nós vamos orar com o irmão Jonathan e a irmã Denise, e vamos abençoá-los em o nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Uma pergunta que eu faço a vocês é de coração. É de coração, irmã Denise? Jonathan, é de coração, Jonathan? Vamos orar por eles então. Estenda a tua mão para cá. Pai, em o nome de Jesus, oramos por Denise e por Jonathan, que estão reconciliando com